Milagre-choque. Criança idêntica descobre incrível bênção de Deus em 40 dias de oração e fé. No terceiro ano de Joaquim, os dias eram escuros e cheios de desespero na aldeia próxima ao Monte Carmelo. A seca havia atingido a terra e as promessas de Deus pareciam longínquas. Entre as sombras da fome e da angústia, uma menina chamada Abias, com apenas 8 anos, lutava contra a fraqueza causada pela falta de alimento e água. A sua mãe, viúva e com o coração despedaçado pela perda do esposo, se entregava em oração, clamando ao Senhor por um milagre. Os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Ela sussurrava, confiando nas palavras do Salmo 145, 15 e 16. Dentro de sua casa simples, cujas paredes de barro exalavam o cheiro da terra seca, Abias via sua mãe ajoelhar-se, os lábios entreabertos, suplicando a intervenção divina. Mesmo em sua inocência, a pequena absorvia cada relato que ouvia sobre o Deus que fazia maravilhas. A multiplicação dos pães e peixes era apenas uma das histórias que ardia em seu coração. Então, um dia, enquanto a seca se prolongava, uma ideia floresceu na mente da menina. O pouco pão que ainda restava em sua mesa, um fragmento magro que suas mãos tolas guardaram, seria sua oferta ao Senhor. Ela sabia que mesmo oferecer esse pouco era um ato de profunda fé e uma expressão de amor, engrandecendo a esperança que ela e sua mãe alimentavam. Com o coração pulsando forte, dirigiu-se ao altar improvisado que montaram no canto da casa. Os dias se passaram, e Abias e sua mãe uniram suas vozes em oração. Durante 40 dias, elas clamaram por um renovo, enquanto as ruas da aldeia ecoavam murmúrios de dor e desespero. Mas, ao invés de se deixar consumir pelo desânimo, a menina decidiu transformar sua incerteza em expectativa. Ela lembrava-se de como o povo, mesmo com pouco, demonstrava generosidade e fé, esperando que Deus torcesse o curso da natureza a seu favor. Num dia ensolarado, a atmosfera da aldeia mudou. Um viajante, vestido em trapos que contavam a história de uma longa jornada, surgiu no horizonte. Com um sorriso resplandecente, ele anunciou uma boa nova que trouxe esperança em cada palavra. As nuvens finalmente começavam a se formar sobre o Monte Carmelo, prenunciando a tão esperada chuva. O coração de Abias pulsou com alegria, pois percebia que as orações e a oferta haviam chamado a atenção do Senhor. Mas a narrativa estava apenas começando. Abias começou a ter visões em suas noites silenciosas. Desafios e escolhas se entrelaçavam como um quebra-cabeça divino. Um símbolo a cativava, uma mão segurando um pote de bênçãos, acompanhada de uma mensagem que ressoava em seu espírito: você foi escolhida. Enquanto o calor da expectativa a envolvia, uma nova jornada se formava diante dela, cheia de promessas e segredos a serem revelados. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Com o coração repleto de perguntas, Abias percebeu que sua vida estava entrelaçada com um plano maior. O que mais Deus poderia ter reservado para ela, além da chuva? O mistério do propósito começou a dançar ao seu redor, e a cada dia a menina se dirigia ao Senhor, não apenas em busca de bênçãos, mas de revelações que pudessem moldar seu destino e o da aldeia. O que o Senhor ainda tinha preparado para elas?
A jornada tinha muito mais a oferecer, e Abias estava pronta para descobrir. Os dias que se seguiram trouxeram uma leve nuvem de esperança sobre a aldeia. As promessas de chuvas se tornaram sussurros de entusiasmo entre as famílias que, há meses, desesperavam-se por alimento e água. Enquanto o céu começava a se cobrir de nuvens escuras, a expectativa crescia em cada coração, especialmente no de Abias. Contudo, mesmo com a alegria que brotava, a menina sentia dentro de si um chamado mais profundo, uma missão que parecia transbordar da simples busca por sustento. A cada noite, as visões se tornavam mais vívidas. Abias viu uma mão poderosa, segurando um pote que emanava uma luz intensa. A mensagem ecoava em seu coração. Você foi escolhida para ser a portadora do meu recado ao povo. As palavras a confrontavam com um propósito divino que ela mal podia compreender. Tinha apenas 8 anos, mas a força de seu espírito parecia maior do que qualquer razão. Era como se o Senhor estivesse moldando-a para algo grandioso. Certa manhã, Abias decidiu contar à sua mãe suas visões. Mãe, começou, a voz trêmula com a gravidade do que sentia. Sinto que Deus tem algo a dizer ao nosso povo. Ele me mostrou uma mão segurando bênçãos, e eu sei que devemos compartilhar isso. A mãe, inicialmente surpresa, viu nos olhos da filha uma chama de fé que a inspirou. Se o Senhor falou contigo, precisamos ouvir sua voz e obedecer. Motivadas por essa orientação do Espírito, mãe e filha se reuniram com os vizinhos e amigos em uma pequena reunião de oração. A sala estava cheia de murmúrios, pois o medo e a incerteza ainda dominavam os corações. Contudo, a voz de Abias se ergueu como um farol no tumulto. Amados, ela começou, as palavras vindo de um lugar profundo dentro dela. Deus não nos abandonou, Ele está prestes a derramar suas bênçãos sobre nós. Precisamos nos unirmos em oração e fé. O tempo de nossa libertação chegou. As palavras da menina, simples mas carregadas de poder, tocavam as almas de quem as ouvia. Uma onda de expectativa percorreu o grupo e juntos clamaram ao Senhor com fervor renovado. A atmosfera naquele dia tomou um tom diferente. A ansiedade foi substituída por uma expectativa vibrante. Enquanto todos oravam, algo incrível aconteceu. As nuvens escuras no céu começaram a se agitar, e um trovão distante ressoou como uma resposta à súplica. A menina olhou para cima e viu. Gotas de chuva começavam a descer. O som da água batendo na terra seca parecia a melodia de uma nova vida. Os rostos se iluminaram e lágrimas de alegria misturaram-se à chuva, enquanto a alegria coletiva explodia em louvores a Deus. Mas entre as bênçãos também havia um aviso. Abias percebeu que a chuva não era apenas um ato de misericórdia, mas também uma preparação divina para algo mais. Em meio à comemoração, escutou novamente a mensagem em seu coração. Você foi escolhida para um propósito maior. Conforme a água preenchia as terras ávidas, um novo mistério pesava em suas costas jovens, um chamado que exigiria coragem e determinação. O que mais o Senhor pretendia revelar? Qual seria o verdadeiro propósito de sua escolha? Mergulhada em oração e expectativa, Abias aguardou, sabendo que o que Deus tinha reservado poderia mudar não apenas sua vida, mas toda a aldeia e, quem sabe, até o futuro de sua nação. E assim, enquanto os céus se abriam em graça, o verdadeiro milagre começava a se descortinar. O chamado do Senhor estava prestes a ser revelado à pequena Abias, e as portas de um novo destino logo estariam diante dela. Que segredos o Senhor poderia ter preparado na vastidão de sua soberania? As semanas seguintes trouxeram um panorama novo para a aldeia, agora revitalizada pela generosidade das chuvas. A terra, antes árida, parecia vibrar com vida, e a esperança tomou lugar do desespero.
Contudo, no coração de Abias, o crescimento espiritual não se restringia apenas a isso. Em suas horas de oração, o chamado que sentia se tornava cada vez mais intenso e urgente. Uma noite, enquanto se preparava para dormir, uma visão incomum iluminou seu quarto. A mão que antes segurava o pote radiante agora se estendia em direção a ela, como se chamasse seu nome em um sussurro celestial. Abias, é tempo de você ser a voz do meu povo. Tremendo de reverência, a menina orou, pedindo entendimento sobre o que isso poderia significar. No dia seguinte, Abias decidiu se aventurar nas colinas que cercavam a aldeia. O ar estava fresco e as flores silvestres recém-nascidas enfeitavam o caminho com suas cores vivas. Enquanto caminhava, sentiu um impulso interior levá-la para um lugar específico. Um penhasco que oferecia uma vista magnífica de toda a aldeia. Ao chegar lá, deparou-se com uma cena que a fez parar em choque. Um grande grupo de pessoas se aglomerava ao redor de um pregador desconhecido. Ele falava com uma autoridade que despertava tanto temor quanto esperança. Arrependam-se, pois o reino dos céus se aproximou. Sua voz ecoava como um trovão, fazendo os corações se moverem em resposta à mensagem. Abias não podia desviar os olhos. O homem, que se apresentava como Elias, exortava ao povo a se preparar para o que estava por vir, pois um grande julgamento estava prestes a acontecer. Mas não temerão os que crerem, pois assim diz o Senhor, uma nova era está prestes a amanhecer. Enquanto observava, Abias foi tomada por uma profunda convicção. O que Elias dizia não era mera retórica. Havia um impacto espiritual tangível ali. Sua mente remoía o mundo interior que vivia. A presença do Senhor que a guiara até então poderia estar se manifestando através daquele homem. Adentrando a multidão, Abias sentiu uma onda de inspiração inundar seu ser. Com coragem, levantou sua voz pequena e clara. Elias, o Senhor me mostrou que eu tenho uma mensagem também. Ele preparou bênçãos, mas também alertas. O povo deve ouvir e se humilhar. O murmúrio que circulou pela multidão fez os rostos se voltarem para ela, espantados pela presença de uma criança tão destemida. Elias fixou o olhar na menina. Os olhos profundos, refletindo a compreensão e a sabedoria que pareciam transcender sua idade. Pequena, o que o Senhor te mostrou? Ele perguntou, seu tom suavizando, enquanto a multidão aguardava com expectativa. Abias, lembrando da visão e do efeito que as chuvas tiveram entre eles, falou sobre a maneira como Deus estava se movendo poderosamente em seu meio. Disse que eles não só eram chamados a agradecer pelas bênçãos, mas a se prepararem para que o Senhor pudesse usá-los em sua grande obra. A resposta da multidão foi explosiva. Alguns começaram a chorar, outros a se prostrar em adoração, enquanto outros questionavam se verdadeiramente estavam prontos para a transformação que isso exigiria. No calor do momento, Abias percebeu que Deus estava movendo muitas peças, mas o chamado que ardia em seu coração ainda não havia se revelado completamente. Quando a reunião terminou e o povo começou a se dispersar, ela se aproximou de Elias, sentindo que seu destino estava se entrelaçando com o dele. "O que eu devo fazer agora?" perguntou a menina. O profeta sorriu, um brilho nos olhos, e respondeu: "Preparar-se para uma jornada, Abias, pois o Senhor te escolheu para ser a porta-voz de seu amor e aviso. A tempestade que se aproxima exige coragem. Estás pronta para cumprir o seu chamado?" Abias sentiu uma mistura de medo e determinação. A tempestade não era apenas externa, mas também dentro dela, onde o chamado divino pulsava com a força de 1000 ventos. O que se desdobraria a seguir poderia não ser apenas uma prova de fé, mas um testamento do poder de Deus. Ela olhou para o horizonte, determinada a seguir o caminho que Deus traçara. Um novo nível de compreensão pulsava dentro dela.
Havia um propósito ainda mais profundo por trás de suas visões. E assim, com uma fé ardente, começou sua preparação para o que estava por vir, percebendo que o Senhor estava agindo, não apenas em sua vida, mas em toda uma nação. E em meio a essa preparação, a palavra do Senhor a Abias ressoava novamente. O verdadeiro milagre está apenas começando. Os dias se passaram como um rio que flui, e Abias se viu mergulhada em um tempo de oração e reflexão. Em seu coração, uma expectativa ardente fervilhava. As palavras de Elias ecoavam em sua mente, e cada vez que ela se voltava para o Senhor, um novo aspecto de sua divina vontade se revelava. O que é esta jornada que me aguarda? Pensava frequentemente enquanto se perdia nas profundezas de sua busca espiritual. Em uma dessas manhãs, enquanto o sol se levantava e banhava a aldeia com sua luz dourada, Abias decidiu que era tempo de reunir as mulheres da vila. Com a coragem que lhe fora dada, ela convidou suas irmãs e mães para se reunirem sob a árvore mais antiga da congregação. "Venham!" ela exclamou com a voz doce, mas firme. "O Senhor me mostrou que devemos nos humilhar e buscar a sua face. Precisamos interceder por nosso povo." As mulheres, inicialmente hesitantes, cederam ao entusiasmo da jovem e logo estavam reunidas, formando um círculo ao redor de Abias. Entre risos e murmúrios de dúvida, algumas já tentavam expressar suas preocupações e temores. "E se não conhecermos as palavras certas?" uma delas perguntou. "Não temais", respondeu Abias, com um brilho nos olhos. "O Senhor ouve a sinceridade do nosso coração. Ele não busca eloquência, mas fé pura." Inspiradas por sua confiança, as mulheres deram início a um tempo de oração que ecoou nos céus. Orações fervorosas e clamorosas subiam como uma incensura a Deus, pedindo direção, arrependimento e a visão divina para a aldeia. Durante essas orações, Abias começou a sentir uma presença mais intensa, uma sensação de que algo grandioso se aproximava, um toque do Espírito Santo que a unia a Deus e a cada uma daquelas mulheres. Em meio a essa fervorosa intercessão, uma nuvem de sonho inusitada pairou sobre Abias e uma visão lhe foi concedida. Ela se viu na casa de Deus, cercada por um povo de tantas nações, todos clamando em unidade com corações levantados em adoração. Uma voz ecoava na atmosfera dizendo: "Farei um novo pacto com meu povo, um que será escrito não em tábuas de pedra, mas em seus corações." O deslumbramento tomou conta da menina, que rapidamente se levantou e comunicado o que havia visto. "Amadas irmãs, Deus está prestes a fazer algo maravilhoso. Um novo pacto está por vir, e nós seremos parte dele." As lágrimas rolaram pelo rosto das mulheres, não apenas por temor, mas também por esperança. Elas começaram a explodir em louvor, abraçando uma nova perspectiva sobre o que ele estava prestes a realizar em suas vidas. A noite caiu sobre a aldeia e um tremor percorreu a terra. Abias, no entanto, não temia. Cada intercessão era como uma onda de força que se manifestava em sua vida. Mas no profundo de seu espírito havia uma inquietação, um entendimento de que a tempestade que Elias mencionara não se limitava a uma simples provação. Era um clamor por mudança, uma necessidade de preparação para o que ainda estava por vir. No dia seguinte, enquanto os primeiros raios de sol penetravam as nuvens, Abias ouviu uma nova palavra do Senhor. "Decifra as vozes da tempestade, pois nelas está o meu plano." Com isso, o peso do significado começou a se desenhar em sua mente. Seria o peso de uma nova era. Levando a pergunta em seu coração, Abias olhou para o céu e sussurrou: "Senhor, o que me pedes para decifrar?" A resposta não veio imediatamente, mas a convicção que a envolvia prometia que a tempestade estava apenas no início. E assim, em meio à mistura de expectativa e temor,
Ela se preparava. Mais do que nunca, Abias sentia que um chamado soberano estava se desenrolando. A revelação estava apenas começando, e as primeiras luzes de um milagre divino surgiam à distância. A urgência do chamado a conduzia cada vez mais perto de um renascimento espiritual, onde os ecos do céu estavam prestes a se alinhar com a terra. Na mente da menina, a questão reverberava. Quais seriam os vínculos da tempestade que se aproximava? E enquanto o dia se desenrolava, um novo mistério divino aguardava para ser revelado. Os ventos sopravam mais fortes na aldeia, como se a natureza estivesse respondendo à fervorosa dedicação de Abias e das mulheres que a acompanhavam. Em cada oração, uma nova onda de clamor erguia-se ao céu, enquanto a presença de Deus se tornava palpável, como um sussurro sagrado que ecoava nos corações delas. Abias sentia cada dia como um passo mais próximo do desvelar dos mistérios divinos. O fervor da intercessão estava atraindo algo sobrenatural, e uma expectativa vibrante enchia o ar. Na manhã seguinte, Abias acordou antes do sol e, sob o manto fresco da madrugada, decidiu que precisava de mais do que orações coletivas. Em busca de sabedoria, retirou-se para um lugar solitário, uma pequena colina que lhe permitia ver a aldeia ao longe. Com seu rosto voltado para o céu, ela começou a clamar. Ó Senhor, faze-me entender os sinais que me mostras. O que é esta tempestade que se aproxima? Estou pronta para cumprir o teu desejo. Enquanto orava, uma visão se apresentou diante de seus olhos. Ela viu nuvens escuras cobrindo o céu, mas aquelas nuvens estavam cheias de luz. Dessa escuridão, raios brilhantes começaram a descer, tocando a terra com uma suavidade divina. Então, uma voz ressoou em sua alma, dizendo: as nuvens da tempestade trazem não apenas desafios, mas também bênçãos que irão transformar. O Espírito Santo tocou seu coração profundo, revelando que a tempestade não era um sinal de destruição, mas de purificação. Os corações endurecidos seriam quebrantados, e aqueles que se voltassem para Deus experimentariam uma renovação. Pulsando dentro dela, uma certeza crescia. Deus está preparando algo novo para o seu povo. Um novo nascimento está à porta. A primeira luz do sol começou a incrementar o céu, e Abias desceu da colina, seu espírito transbordando com entusiasmo. Com a determinação renovada, novamente convocou as mulheres para orar, desta vez focando não apenas no clamor por proteção, mas também na expectativa das promessas que estariam por vir. Enquanto se reuniam, Abias compartilhou sua experiência. Minhas irmãs, vi a tempestade e ela traz mudança, uma purificação que irá preparar a nossa terra para as bênçãos de Deus. As mulheres começaram a interceder com fervor renovado. Clamavam por arrependimento, pela transformação dos corações e pela quebra das cadeias que sufocavam a fé deles. Cada oração eletrizava a atmosfera com uma energia divina, e Abias sentia que a presença do Senhor estava se aproximando com poder. Entretanto, enquanto se comprometiam em busca do que estava por vir, um murmúrio inquietante surgiu entre elas. E se a tempestade nos levar ao desespero? E se não estivermos prontos? Uma voz hesitou. Não tenhais medo, Abias exclamou, posicionando-se com ousadia. Se a voz de Deus é a que nos guia, então somente precisamos confiar. Como está escrito em Isaías 43:2, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Precisamos ser firmes na fé, pois a transformação do Senhor é boa. À medida que as horas se arrastavam, um boato começou a circular na vila. Um povo inimigo se aproximava, ameaçando devastar as plantações e as esperanças da aldeia. O coração de Abias disparou. Seria essa a tempestade?
Seus pensamentos estavam repletos de intensidade e medo, mas ao mesmo tempo a lembrança de sua visão lhe deu alento. A bênção poderia estar escondida mesmo nas circunstâncias mais sombrias. O plano soberano de Deus estava se desdobrando, e novas revelações aguardavam aqueles que mantivessem firme a sua fé. E assim, com a iminente chegada do inimigo, Abias se preparava. Sabia que a batalha espiritual estava apenas começando e que as orações de seu povo teriam um papel crucial. Mas aguardem, queridas irmãs, ela exclamou. A tempestade está se aproximando, mas com ela vem a promessa de uma nova era. Em seu espírito, uma pergunta se formou. O que será dessa tempestade se as portas do céu estão prestes a se abrir? Uma expectativa celestial se manifestava, enquanto a aldeia se preparava para um confronto que poderia determinar não só seus destinos, mas revelar a grandeza da glória de Deus. A tempestade se aproximava, e com ela, as vozes em oração tornavam-se um clamor mais intenso. Abias e as mulheres se agrupavam em torno de um fogo, iluminando o semblante ansioso de cada uma. A inquietação reverberava em seus corações enquanto os rumores do inimigo cresciam. Elas sentiram a urgência e a seriedade da situação. As mãos de Abias, unidas às suas, estavam quentes, transmitindo a certeza de um Deus que opera maravilhas. Que nossas vozes sejam como um raio de luz na escuridão, Abias declarou, invocando a memória das promessas da Escritura. Pois está escrito em Salmos 34:17, os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. As mulheres assentiram, os olhos fixos no céu, que começava a escurecer com a interposição das nuvens. E assim, elas começaram a clamar novamente. Senhor, vem em nosso auxílio, intercede por nós e fortalece o nosso coração. A presença de Deus estava ali, tangível como o ar ao redor. Era hora de aclamar por ajuda, mas também de esperar com fervor por uma intervenção divina. Enquanto oravam, um sussurro percorreu a aldeia. Um assombro de esperança. Os mais velhos lembravam das promessas de livramento, e alguns começaram a reunir-se, formando um coro crescente. Abias percebeu que o caráter espiritual da batalha estava se intensificando, e ela decidiu que era necessário um sacrifício de louvor. Cantemos ao Senhor, exclamou, criando um espaço para que cada voz se unisse em adoração. As mulheres entoaram cânticos de louvor, brotando do âmago de suas almas, e o som reverberou entre as colinas. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e queremos ver a sua mão poderosa sobre nós. Naquele momento de adoração, Abias percebeu que a tempestade poderia ser um campo de batalha, mas também era uma oportunidade para experimentar o poder do Deus que prometeu estar com eles. Porém, enquanto os cânticos se elevavam, uma sombra movia-se entre as árvores, e ao longe Abias avistou um grupo se aproximando. O temor tomou conta de seu espírito, mas houve uma certeza que a abraçou. Embora uma legião de inimigos se aproxime, nosso Deus é maior. Foi quando uma força intercessora surgiu em seu coração. Minhas irmãs, preparem-se. Vamos ao encontro do inimigo, não com armas de homem, mas com a oração e a confiança na intervenção gloriosa do Senhor. Elas se levantaram, com os olhos fixos em Abias, sua fé renovada. Quando o inimigo se aproximou, a atmosfera mudou. As vozes que antes se ouviam de longe se silenciaram, e uma expectativa eletrizava o ar. Abias, diante do exército ameaçador, ergueu suas mãos e gritou: Aqui estamos, não em nossos próprios esforços, mas pela força do Altíssimo. O Senhor é a nossa bandeira. De repente, um vento forte soprou, como se as nuvens pesadas do céu já carregassem o peso da resposta divina. Uma voz ecoou na mente de Abias, trazendo um temor reverente. Eu trouxerei confusão sobre os inimigos, e ainda que eles venham como um rio,
Meu espírito levantará um estandarte. Uma visão se formou em seu coração. Uma terra prometida, restaurada, onde a esperança brotaria em cada coração quebrantado. Os inimigos hesitaram, como um abismo que se abre, e naquele momento crucial, Abias entendeu que as nuvens escuras não eram meramente uma tempestade, mas uma oportunidade de ver a mão de Deus agir com poder. O Senhor, em sua soberania, preparou este momento, declarou ela, enquanto as mulheres a rodeavam em uma unidade de fé. A presença de Deus se manifestava com força, e enquanto o grito da batalha ressoava, do céu começou a descer uma chuva de bênçãos que transformaria a vida da aldeia para sempre. Estava prestes a acontecer algo extraordinário. A história da aldeia não seria mais a mesma, mas uma pergunta permaneceu. Após essa gloriosa intervenção, estarão prontos para acolher o que Deus estava prestes a revelar? Abias, sentindo a força do Senhor, lançou os olhos para o céu e esperou ansiosamente pela resposta divina que mudaria tudo. A tempestade estava não apenas se aproximando, mas crescendo para um momento de transformação e revelação. O vento aumentava em intensidade, empurrando as nuvens para dentro da noite, e a atmosfera tremia com a expectativa de algo grandioso. Abias sentia a pulsação de Deus em seu interior, como um tambor de batalha que ecoava com a certeza de que a vitória estava ao alcance. As mulheres ao seu redor, embora tremendo de medo, estavam imersas na adoração, e a música se tornava um clamor elevado ao céu. Ó Senhor, em Ti confiamos, nossos olhos estão fixos em Ti, e nosso coração aguarda a Tua intervenção. Sua voz, clamando entre as outras, era como a voz de um profeta erguendo-se em meio às trevas. Quando o exército inimigo se aproximou, o crepúsculo escurecia. Abias pôde ver a ferocidade nos rostos dos homens que marchavam em direção à alegria e à paz de sua aldeia. Aqueles guerreiros, armados e determinados, eram a encarnação da opressão, mas no espírito de Abias, uma luz brilhava. A batalha não é nossa, mas do Senhor, sussurrou ela, reafirmando o que estava escrito em 2 Crônicas 20:15. O rugido da adversidade aumentava, e logo os inimigos estavam a poucos passos de seu grupo. Foi nesses momentos sombrios que o Senhor falaria. Enquanto Abias orava em seu coração, uma sensação de urgência se apoderou dela. Senhor, traga a tua confusão sobre eles, gritou com fervor. E então, algo extraordinário aconteceu. A tempestade, que antes parecia um mero reflexo de seu medo, se transformou em um sinal da presença do Deus Altíssimo. Relâmpagos rasgaram os céus, e o trovão ecoou como a voz de um leão rugindo na colina. Os inimigos pararam, olhando ao redor, como se a própria terra tremesse sob seus pés. Um temor súbito começou a tomá-los. Uns começaram a sussurrar entre si, preocupados, sentindo-se vulneráveis diante de algo além de sua compreensão. Abias viu isso e ergueu sua voz em adoração novamente. Ao Senhor, nosso Deus, damos graças, Ele é poderoso para salvar. Com cada palavra proferida, a mudança no espírito era palpável. Uns poucos guerreiros, marcados pela dúvida, voltaram-se um para o outro. Em um instante de confusão, começaram a recuar, incapazes de sustentar a batalha contra a força sobrenatural que se manifestava. Então, como se um plano divino tivesse sido ativado, eles começaram a lutar entre si. A confusão tomou conta do exército inimigo, enquanto Abias e as mulheres observavam, boquiabertas. O Senhor verdadeiramente havia enviado um espírito de confusão sobre eles. E em um momento, o que parecia impossível se tornava um milagre diante de seus olhos. Um grito de júbilo e louvor irrompeu entre a aldeia, e cada mulher se uniu como uma só voz, glorificando ao Senhor. A vitória já era certa, e o medo antes predominante foi substituído pela ousadia e pela esperança renovada.
Mas naquele exato momento de triunfo, a visão que Abias teve voltava novamente à sua mente. A terra prometida restaurada ainda não estava ao alcance, e o que estava prestes a ocorrer era apenas o início do cumprimento da promessa de Deus. Quais seriam as implicações de tal libertação? As sementes de um novo tempo estavam prestes a ser semeadas, mas uma questão urgente pairava no ar. Senhor, Abias murmurou, o que ainda está por vir? O que mais devemos fazer para que tua vontade se cumpra em nosso meio? E assim, enquanto a melodia de vitória permeava a atmosfera, uma dúvida se instalou em seu coração. O Senhor ainda não havia revelado toda a sua soberania. Algo profundo e misterioso aguardava a resposta. E Abias, agora mais do que nunca, estava pronta para descobrir a plenitude do que Deus estava prestes a revelar. O clamor de louvor e agradecimento ecoou na aldeia, reverberando como um hino ao Senhor que havia agido em seu favor. As mulheres dançavam, os corações pulsavam com expectativa e esperança, mas no íntimo de Abias, uma inquietação crescia. A batalha havia sido vencida, mas a guerra pela terra prometida permanecia em aberto. Enquanto a poeira da luta se assentava e os ecos de vozes jubilantes preenchiam o ar, a visão intrigante que Abias havia recebido reemergiu em sua mente. Com o pensamento firme, aproximou-se de sua amiga Miara, uma mulher sábia e respeitada na aldeia. Olhando nos olhos dela, buscou entendimento. Miara, o que você percebe sobre o que aconteceu? O Senhor nos concedeu a vitória, mas sinto que ainda há um propósito maior por trás disso. Miara fixou o olhar atento em Abias e com voz serena disse, certamente, Abias, o Senhor não nos trouxe até aqui para apenas nos dar uma vitória temporária. Ele prometeu libertar-nos e restaurar-nos, como nos dias de nossa história. Lembre-se do que está escrito, o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Salmos 27:1. Pode haver mais por vir. Estas palavras reverberaram no coração de Abias, trazendo certeza e alívio. Mas a sua mente teimava em questionar. O que o Senhor pretendia com essa vitória monumento? Por que a revelação da promessa de liberdade permanecia oculta? Ela se afastou do grupo, buscando um lugar calmo para orar e buscar a Deus. Seus lábios se moveram em favorecimento, proferindo súplicas ao Todo-Poderoso. Ó Senhor, se há mais que tu desejas de mim e do teu povo, dá-me discernimento espiritual. Revela-nos o que devemos fazer a seguir, o que ainda nos reserve a tua mão poderosa. Enquanto Abias orava, sentiu uma brisa suave tocar seu rosto, acompanhada de um profundo silêncio que envolveu seu ser. De repente, visões começaram a surgir diante de seus olhos fechados. Uma terra verdejante, cheias de campos abundantes, rios que corriam animadamente, flores vibrantes e as vozes de um povo unido. Era um vislumbre da terra prometida, uma imagem em alta definição da herança que esperava por eles. De imediato, uma voz soou em seu coração clara e poderosa. Abias, minha serva, prepara o povo, pois o tempo de libertação chegou e a restauração se aproxima. Eu levantarei um líder entre vocês, e por meio dele os guiarei à consumação da promessa. A batalha que vocês testemunharam foi apenas o começo. O que virá será ainda maior. O coração de Abias pulsava forte, enquanto essas palavras ressoavam em sua alma. Deus havia falado, e a certeza da sua soberania se firmava contra todas as dúvidas. Assim que suas emoções se estabilizaram, um novo fervor surgia dentro dela. Um líder? Quem poderia ser? E quais passos eles deveriam tomar para se prepararem? Determinada, Abias retornou à multidão, onde todos ainda vibravam de alegria. A vitória trouxe não apenas segurança, mas uma responsabilidade renovada. Elas precisavam se unir mais do que nunca. Com uma voz firme, Abias clamou,
Irmãs, o Senhor nos deu a vitória, mas não é hora de descansarmos. Vamos nos preparar em oração e jejum, buscando instruções a cada dia. O Senhor ainda não terminou de trabalhar em nosso meio. Mas enquanto sua fé crescia e esperanças se renovavam, uma sensação estranha começou a assolar seu espírito. Algo estava prestes a acontecer, algo que transformaria não somente suas vidas, mas também o futuro de seu povo. Sussurros de dúvida persistiam nas sombras. Até onde a intervenção divina poderia levá-los? E o que mais o Senhor havia reservado? Abias olhou para o céu turquesa, onde nuvens ainda se dissipavam, e fez uma oração silenciosa pela revelação que viria. Como em toda grande história de fé, a próxima etapa da jornada apenas começava a ser revelada. O que mais o Todo-Poderoso tinha guardado sob sua providência soberana? Um murmúrio de expectativa preenchia o ar da aldeia, enquanto Abias, agora mais determinada do que nunca, se voltava para o próximo passo. A comunidade se juntou em pequenas reuniões ao cair da noite, onde as chamas da fogueira refletiam os rostos esperançosos de mulheres e crianças. Elas se reuniram para buscar ao Senhor, e Abias, ao centro, tomou a liderança daquele clamor fervoroso. Ó Senhor Deus de nossas dádivas, prepara nossos corações e nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Ela orou com fervor em sua alma. Estamos prontos para te seguir. Venha a nós e revela o líder que levantaste entre nós, como prometeste. As semanas se passaram e a unidade do povo cresceu. Elas jejuavam e oravam, mantendo a fé viva, mas a inquietação no coração de Abias não se dissipava. Esse tempo de preparação parecia interminável, apesar do florescimento espiritual visível na comunidade. Cada dia trazia a dúvida de quem será o líder escolhido. E a cada nova manhã, um desafio imprevisto surgia, seja uma seca que ameaçava os cultivos ou uma nuvem de medo que pairava sobre as almas da aldeia. Uma noite, enquanto todos se preparavam para mais uma sessão de oração, a brisa fria da noite soprou com um mistério quase palpável. Abias, olhando para o céu estrelado, sentiu uma pressão em seu coração. De repente, uma figura se aproximou pela trilha que levava à aldeia. Era um homem trajando vestes simples, mas cuja presença irradiava uma luz estranha e atraente. Abias e as mulheres ficaram em silêncio, a expectativa fervilhando em seus peitos. Eu sou Eliá, o profeta do Senhor, disse ele com uma voz que misturava firmeza e compaixão. O Senhor me enviou para vos instruir, pois ele ouviu vosso clamor. O terror e a expectativa se misturavam no coração de Abias, enquanto Eliá prosseguia. A libertação se aproxima e um novo tempo está por vir. Mas para que o plano do Senhor se cumpra, haverão testes à frente. Preparem-se, porque as promessas do Altíssimo não vêm sem desafios. Aquelas palavras soaram como um eco no espírito de Abias, a lembrança da visão ainda gravada em seu coração. Qual é a mensagem do Senhor para nós, Eliá? Ela questionou com fraqueza, sabendo que algo profundo estava prestes a ser revelado. Ele será seu guia em meio ao deserto que está por vir, respondeu Eliá, seu olhar penetrante fixo em Abias. A escolha do líder está próxima, mas também está próximo um tempo de tribulações. Mesmo que venham dores e aflições, o Senhor deseja que permaneçam firmes, pois eu trago a verdade de que a vitória ainda é certa na batalha. Pouco tempo após este teste, o líder surgirá de onde menos esperam. E Abias sentiu como se o peso do céu estivesse sobre seus ombros, uma nova responsabilidade se formando em seu espírito. Cada palavra de Eliá parecia uma promessa e um aviso, um chamado à resistência e fé. Como podemos nos preparar, profeta do Senhor? Questionou Miara, mais próxima. Efeito de oração, unidade e fé. O Senhor está entre vocês na guerra e na paz, Eliá declarou.
Mantenham a comunhão, e quando o momento chegar, ele mesmo indicará o caminho. Não temam os desafios, eles são a fornalha onde aço é moldado. Com essas instruções, Eliá se despediu, desaparecendo na noite como uma nuvem de neblina. O murmúrio das mulheres na aldeia começou a aumentar, mas Abias sentiu que algo profundo havia mudado em suas almas. No coração de Abias, a certeza e a incerteza lutavam como forças cósmicas. A promessa do Senhor era real, mas a jornada ainda estava repleta de mistérios. Ao retornarem aos seus lares, os ecos da advertência de Eliá permaneciam vibrantes naquelas mentes. Quando o líder se manifestar, ele não será como o que imaginamos, pensava Abias, enquanto a dúvida surgia em seus pensamentos. Qual seria o teste de fé antes que a libertação fosse completa? E assim, o povo de Abias se uniu em oração ainda mais fervorosa, aguardando a manifestação do líder prometido que brotaria do sofrimento e provação, mantendo a vigilância nas sombras inquietantes da dúvida. O que estava por vir poderia transformar suas vidas, assim como seu destino, nas mãos do Todo-Poderoso. E a única certeza que tinham era que a vontade de Deus não se deteria diante de obstáculos. O que mais o Senhor havia preparado? As sombras de um novo desafio pairavam, mantendo o povo em um estado de expectativa fervorosa, pois o plano soberano de Deus se desenrolava em uma sinfonia divina de mistério e revelação. A inquietação na aldeia era palpável, pois o povo aguardava ansiosamente o cumprimento das promessas de Deus e o surgimento do líder que conduziria à libertação. Abias, imersa em oração e reflexão, buscava não apenas entender o futuro, mas também preparar seu coração e de sua comunidade para os desafios que se aproximavam. As noites eram preenchidas com orações fervorosas e as reuniões tornaram-se uma prática constante. A cada nova sessão, a presença de Deus se tornava mais intensa e os clamor se elevava como um incenso diante do Altíssimo. Mas, mesmo em meio à unidade e ao fervor, Abias sentia em seu espírito que um teste aguardava. Certa manhã, enquanto o sol despontava no horizonte, um tremor de ansiedade percorreu seu corpo. A voz do Senhor soou em seu coração. Ainda haverá um tempo de provação, mas tenho preparado um refúgio para o meu povo. Esse sussurro era tanto uma promessa quanto uma advertência, e a pequena Abias começou a se questionar sobre o que isso significaria para eles. Um dia, ao se reunir com as mulheres sob a velha árvore da aldeia, Abias decidiu compartilhar suas preocupações. Minhas irmãs, temos orado e esperado por um líder, mas o Senhor nos avisou que precisamos nos preparar para uma provação antes da libertação. O que fazemos agora? Seus olhos brilhavam com determinação e expectação. As mulheres refletiram sobre suas palavras, e Miara, com um olhar sábio, respondeu: precisamos buscar o conhecimento do Senhor em meio ao que está por vir. Ele é nosso segurança, e devemos estar prontas para ouvir a sua voz quando a tempestade se assanhar. Com essa nova abordagem, elas se comprometeram a jejuar e orar por 3 dias consecutivos, esperando que o Senhor lhes desse esclarecimento e direção. O clamor por sabedoria e proteção se tornou um eco constante sobre a aldeia, e a presença do Senhor se fez mais notável em cada oração. Na última noite do jejum, enquanto as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas, Abias se encontrou em profunda meditação. Ela fechou os olhos e buscou a face do Senhor, clamando por resposta. De repente, uma visão a envolveu. Ela viu um grande poço de água viva em meio a um deserto escaldante. A água fluía abundantemente, oferecendo alívio e sustento àqueles que se aproximavam. Uma voz ressoou: dias de seca se aproximam, mas neste poço há vida. Prepare os corações do meu povo para que venham e sejam saciados.
O peso da mensagem estremeceu Abias, e como se uma nova compreensão a envolvesse, ela sabia que deveria compartilhar essa visão com as mulheres. Ao acordar, a manhã já anunciava o novo dia. Elas se reuniram ao redor do fogo e, com um coração vibrante, Abias contou-lhes sobre o poço de água viva e o aviso que recebera. "O Senhor nos prepara", disse ela. "Estamos em um deserto, mas é nesse deserto que encontraremos a vida que precisamos. Aqueles que se aproximarem do poço serão renovados e fortalecidos." As mulheres ouviram com reverência e uma onda de fé permeou o grupo. É tempo de nos unirmos em busca desse poço, e se os desafios vierem, nos tornaremos um só corpo, sustentando uns aos outros, exclamou uma das mulheres. A decisão foi tomada. Elas decidiriam construir um poço, um símbolo de esperança e unidade. Ao longo dos dias, reuniram-se em trabalho, cavando e orando, enquanto buscavam a orientação do Senhor. As mãos se uniram na obra, e cada golpe de ferramenta aprofundava não apenas a terra, mas também os corações, moldando um espírito de solidariedade e determinação entre elas. Contudo, enquanto o trabalho avança, os rumores de uma nova ameaça pairavam sobre a aldeia. Um opositor se aproximava, determinado a destruir o poço antes mesmo que ele fosse concluído. As notícias de guerra ecoaram nas paredes de barro, provocando medo e ansiedade. Diante da ameaça, Abias se sentiu incerta. Como poderiam sustentar um inimigo e ao mesmo tempo construir? Os desafios pareciam crescer, mas a voz do Senhor não deixou de ressoar em sua alma. "Este poço é o meu plano, e mesmo que a adversidade se aproxime, minha mão está contigo." Quando o dia da qualificação do poço se aproximava, Abias decidiu convocar um dia de oração e jejum, pedindo ao povo que se unisse mais uma vez. "Se estivermos juntos em clamor, o Senhor nos dará coragem e proteção. Este poço vai representar não apenas um suprimento físico, mas uma fonte de paz em tempos de luta." O povo se uniu e os cânticos de louvor ressoaram nas colinas. O som da adoração elevava-se como uma luz frente à escuridão. Abias observava com alegria e esperança nas palavras de seu povo, percebendo que a verdadeira edificação do poço já estava acontecendo em seus corações. À medida que a cerimônia se aproximava, os rumores do inimigo cresciam. As mulheres sentiam o peso da tensão, mas Abias se manteve firme na promessa do Senhor. "Lembrem-se, não lutamos contra a carne e o sangue, nossa luta é espiritual", asseverou. Finalmente, o dia iluminado pela luz do sol alcançou seu clímax, e o povo estava reunido ao redor do poço, agora cercado por encorajamento e fé. Quando a voz de Abias ecoou, proclamou o seguinte: "Este poço não é apenas fonte de água, é um testemunho de nossa unidade e da fidelidade de Deus mesmo nas batalhas. Em meio à adversidade, encontramos a vida nova." Mas assim como a celebração começou, a poeira de uma alvorada ressurgiu. Sombras de guerreiros inimigos começaram a se formar no horizonte, e a eletricidade no ar intensificou-se. O desafio que Abias e seu povo enfrentavam era de proporções desconhecidas. As esperanças estavam em jogo, mas o Senhor ainda tinha um plano. "Senhor", a menina sussurrou com fervor, "fala conosco, somos teus servos, o que devemos fazer agora?" Assim, os corações palpitantes do povo de Abias aguardavam ansiantes pela voz do Senhor, pois um novo mistério se desenrolava à frente, tecendo a soberania de Deus em meio ao tumulto. Que novo destino aguardava a aldeia? Quais seriam as revelações que iriam moldar o futuro? Abias, firme em sua fé, estava prestes a descobrir.